Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre agência e primeiro a gente precisa entender o que é agência, né? Agência é aquela sensação de que eu existo no mundo, de que eu sou um sujeito, autor da minha história, que eu posso confiar nas minhas decisões, de que eu posso escolher, de que eu posso confiar naquilo que eu sinto. É aquela sensação básica de que você é um sujeito no mundo, de que você está construindo a sua história, sabe? Você não está apenas reagindo ao que acontece à sua volta. Só que isso não nasce do nada. Isso se constrói desde a infância, principalmente na infância. O que acontece é que às vezes a pessoa pode crescer num ambiente que não favorece o desenvolvimento e a construção dessa agência. Então, muitas vezes, o ambiente em que a pessoa cresceu faz justamente o oposto, o que seria mais prejudicial para essa pessoa, que é atacar a agência dela, ajudar a fragilizar essa construção da agência. O que acontece nesse caso? Pode ser que isso seja intencional, mas pode ser, muitas vezes, o que acontece é que não é intencional. Essas pessoas, muitas vezes, acabam prejudicando o desenvolvimento dessa agência nessa criança porque não sabem como lidar com a criança, porque não tem uma visão muito clara sobre educação de filhos, né? Então, bom, nesses casos, os adultos acabam passando para essa criança uma ideia de que você pensa errado, você exagera, o seu jeito é difícil, você é inadequado, você é um problema, o seu jeito de ser é perigoso, você não é confiável, você não tem capacidade, você não sabe o que está fazendo. Quando isso vai se repetindo nesse ambiente, nessa convivência continuamente, o que acontece é que a criança acaba tendo um efeito devastador no seu desenvolvimento. E aí, então, o que essa criança acaba concluindo? Ela acaba concluindo: eu não posso confiar em mim. Ela vai acabar adquirindo essa crença. É muito possível que ela adquira essa crença, né? Eu não posso confiar em mim, nas minhas decisões, na maneira como eu me dirijo no mundo. Isso, obviamente, não é consciente, né? Essa criança ela vai acabar acreditando nisso de uma forma inconsciente, como uma adaptação para sobreviver. O que a gente tem que perceber? É que, na maioria das vezes, o adulto que causa esse efeito nessa criança, ele faz isso porque ele mesmo é desorganizado emocionalmente. Porque ele mesmo não tem confiança em si mesmo, é muito inseguro. E acaba externalizando isso com uma agressividade e despejando na criança a sua desorganização emocional. Ou seja, os conflitos internos desses adultos acabam sendo despejados nessa criança. O que eu quero dizer? Que esses adultos também não construíram uma boa agência. Eles não são pessoas que têm uma estabilidade emocional para lidar com as próprias inseguranças, com as próprias frustrações, com os próprios traumas que carregam, com os próprios medos. Tudo isso vira efeito colateral para a criança, tudo isso é despejado em cima desses filhos, muitas vezes de maneira inconsciente também. Muitas vezes esses adultos não têm plena percepção do que eles estão fazendo, eles não fazem isso com completa intenção, mas o que acontece? O resultado dessa educação que eles vão dar para esses filhos é uma grande desorganização dessa pessoa que eles deveriam estar formando de uma maneira saudável, né? Então, o que acaba sendo passado para essa criança, o que ela acaba internalizando é uma constante dúvida, né? Essa criança fica em dúvida sobre a própria existência dela. Será que eu posso existir assim do jeito que eu sou? Será que é seguro para mim existir do jeito que eu sou? Será que eu posso confiar em quem eu sou de fato, né? Se a minha maneira de ser é tão mal recebida por essas pessoas que estão cuidando de mim. Essa pessoa ela vai crescer com uma sensação e com um comportamento quase como se ela tivesse que estar pedindo sempre permissão para existir, sabe? E aí podem surgir
aquelas coisas, ansiedade, depressão, insegurança, né? De onde que vem tudo isso afinal? Algumas vezes vem daí, dessa agência que foi prejudicada, né? Que foi fragilizada, que foi enfraquecida. Agora, um ponto-chave que a gente tem que ter em mente é que educação não é destino. O que acontece com muitas pessoas é que elas acabam acreditando que elas são o resultado da educação que elas receberam, do lugar que elas vieram, que agora não tem mais nada que fazer. Eu sou assim, desse jeito, eu fui prejudicado e não tem mais nada que eu possa fazer a respeito disso, né? A gente não pode encarar a educação que a gente recebeu, a formação que a gente recebeu, como uma sentença, como uma definição de quem a gente é. Então, como é que a gente transforma isso? A gente precisa reconhecer que a educação, a formação que a gente recebeu, da onde a gente vem, da família em que a gente foi criado, é insuficiente. Não é suficiente para ter uma vida saudável, para construir a vida que eu quero, para ser quem eu quero ser. Não é suficiente. O que eu tenho que fazer agora? O que está ao meu alcance fazer? É justamente me autoeducar. Assumir a responsabilidade da minha própria educação, agora que eu tenho capacidade, agora que eu não dependo mais de outras pessoas para isso, né? E em que consiste a autoeducação? É justamente reconstruir algo dentro de você, uma segurança interna que você deveria ter recebido antes e não recebeu. E por isso algo ficou faltando. Então, quando a criança indefesa ela está crescendo, ela precisa encontrar nesse adulto, nessa figura do adulto, do cuidador, uma segurança e um suporte que são fundamentais para que ela consiga se desenvolver. Quando isso não acontece, quando não existe esse adulto de fato, quando o adulto que está cuidando dessa criança, na verdade, é uma pessoa frágil, que não amadureceu o suficiente, que não tem aquela agência sólida, né? Então, o que acontece é que a criança ela vai ficar sem essa referência de adulto. Então, é preciso reconstruir essa referência do adulto. Por quê, né? Porque todo mundo carrega a criança que foi um dia consigo, é um estágio da minha vida, eu carrego isso comigo internamente. Agora, se essa criança não teve segurança antes, se não teve esse suporte, essa referência de adulto antes, ela precisa encontrar isso em mim agora, né? Eu preciso ser, finalmente, essa referência de segurança e de adulto maduro. Agora, a agência, ela não aparece de uma vez na pessoa. Ela vai sendo construída aos poucos, através de pequenas práticas, né? Então, o que é, finalmente, construir essa referência de adulto em mim mesmo? O que é isso na prática? É parar de pedir desculpa para existir. É perceber quando essa sua crítica interna, sabe quando você até consegue ser gentil com as pessoas, mas você nunca é gentil com você mesmo? E tem sempre uma crítica muito constante de si mesmo. O seu diálogo interno com você mesmo não é gentil, sabe? Eu preciso perceber que muitas vezes essa crítica interna excessiva que eu tenho comigo mesmo é, na verdade, aquele adulto que me criticava muito quando eu era criança, que me repreendia muito quando eu era criança, que não me permitia ser eu mesmo de maneira espontânea, né? Que não me permitia florescer como pessoa. Esse adulto que era uma pessoa insegura, né? Que era uma pessoa frustrada, que tinha conflitos internos, que despejava tudo sobre mim. Então ele fazia com que eu me sentisse errado o tempo todo, né? Como se tudo que eu fizesse fosse errado, como se eu tivesse que estar pedindo licença todo o tempo para ser eu mesmo. Então, se você sente isso, você precisa perceber muitas vezes que isso não é necessariamente seu, mas é uma coisa aprendida que você carrega com você. Muitas vezes esse excesso de crítica vem de um adulto que não te deixava
ser você mesmo na sua infância, que não permitia o seu desenvolvimento mais livre, mais saudável. Então eu preciso me permitir errar sem me destruir, né? Os erros que eu cometo, eles precisam ser apenas degraus de aprendizado, mas eu não preciso ficar me martirizando quando eu erro, né? Eu não preciso me sentir destruído emocionalmente quando eu erro, né? Então, lidar com o meu processo de aprendizagem, de crescimento na vida, que envolve errar de uma maneira mais tranquila, né? Validar os sentimentos, os próprios sentimentos, também é muito importante, né? Porque muitas vezes você foi criado por pessoas que simplesmente desconsideravam o que você sentia, né? São muitas vezes pessoas que não veem as crianças como pessoas que sentem e que precisam ter esses sentimentos reconhecidos, que pensam e que precisam ter esses pensamentos reconhecidos, que estão aprendendo a usar a própria voz e que precisam ser escutadas, né? Talvez você não tenha tido nada disso na sua infância. Talvez não tinha ninguém que olhasse para você com reconhecimento, que ouvisse o que você tinha a dizer, que se importasse com os seus pensamentos, né? Tudo isso pode ter sido meio que invisibilizado, deixado de lado, e isso pode ser muito prejudicial, pode fazer com que você se sinta invisível, pode fazer com que você sinta que aquilo que você pensa, o que você tem a dizer, o que você sente não tem importância nenhuma. Então você precisa dar importância para isso agora, e você precisa parar para prestar atenção nos seus sentimentos, e você precisa valorizar o que você tem a dizer, e você precisa confiar na sua visão do mundo, no que você pensa sobre as coisas, nas coisas que você acredita, e isso é muito importante para ir recuperando a agência. E aprender a sustentar as próprias decisões mesmo com medo, porque esse medo de errar, ele vai estar sempre presente nos seres humanos, né? Os seres humanos, eles estão sempre correndo o risco de errar, mas mesmo assim a gente tem que tomar decisões, a gente tem que seguir em frente, então a gente tem que lidar com as nossas inseguranças e sustentar as nossas decisões que são de nossa responsabilidade, né? A gente não pode ficar terceirizando, passando para outras pessoas as nossas decisões, ou sempre baseando as nossas decisões na opinião das pessoas ou no que elas vão achar de nós, né? Então é importante ter capacidade de nos responsabilizar de maneira plena pelas nossas decisões. Então a maneira como a família pode ter lidado com você na sua infância pode ter sido muito destrutiva, pode não ter favorecido seu desenvolvimento. É preciso ir desautorizando essa voz que eu carrego da minha família, que é muito crítica, que me diminui, que me rebaixa, que me torna invisível, que me diz que eu não tenho capacidade, que eu não sou importante. Você tem que tirar a autoridade dessas pessoas que ainda estão te influenciando emocionalmente e assumir essa autoridade por si mesmo, agora que você é um adulto e precisa ser responsável pelo seu desenvolvimento emocional e pelo seu amadurecimento. Então, a autoridade maior na sua vida sempre vai ser você mesmo. Isso não quer dizer que você vai odiar essas pessoas com quem você cresceu e que te criaram. Isso quer dizer que você vai assumir um posicionamento firme na sua vida. Isso quer dizer que você vai assumir plena responsabilidade pela sua vida. Então, se você passou a vida se sentindo meio errado, achando que tinha alguma coisa que você precisasse consertar em você, talvez o caminho não seja ficar procurando o que tem de errado em você, seja simplesmente reconstruir essa sua agência, né? Talvez o caminho seja perceber que você foi enfraquecido enquanto sujeito, enquanto autor da sua própria história. E essa reconstrução, ela não é algo mágico que acontece do dia para a noite, não existe nenhum milagre para fazer essa reconstrução, mas ela acontece a partir de pequenas coisas que você vai fazendo dia após dia, aprendendo a confiar em você e nas escolhas que você faz na sua vida.